E aí, galerinha, boa noite. Vamos começar então a nossa aulinha de hoje, Geometria Descritiva aplicada à arquitetura. Só para fazer um apanhado. Então, hoje, o conteúdo da aula de hoje encerra conteúdo de primeiro bimestre. Até aqui será cobrado na avaliação, tá? De primeiro bimestre para vocês. No final da aula, eu vou apresentar a prova, que vai ser uma prova em forma de um trabalho que vocês vão ter uma semana para fazer e vou orientar direitinho como é que vai ser todo esse processo de execução, tá bom? Então vamos começar a aulinha de hoje, lembrando que todo o conteúdo passado hoje aqui nos slides, vocês devem passar para o caderno, utilizando a caligrafia técnica, e os exemplos vocês fazem em forma de croquis, e o exercício modelo vocês vão fazer exatamente como vai ser orientado, usando, né, todos os equipamentos de régua, jogo de esquadro, direitinho, para traçar com precisão a parte prática aí da aula de hoje. O tema da aula de hoje, então, a gente vai trabalhar o conteúdo sobre segmento de reta e a verdadeira grandeza. Então, vou definir para vocês aí o que é o segmento de reta e o que significa a verdadeira grandeza na geometria descritiva. Então, o segmento de reta ele é definido como uma parte da reta, ao qual está delimitada por dois pontos. A gente já viu isso lá no início das nossas aulas, né? Quando a gente falou bastante sobre os elementos geométricos e o segmento de reta foi um que a gente falou um pouquinho, né? Então, é só para trazer esse conceito novamente, relembrar. E na geometria descritiva, a gente pode representar o segmento de reta com dupla projeção ou com tripla projeção. Então, duas projeções, a gente só vai ter o que mesmo? Afastamento e cota, e a tripla projeção a gente vai ter abscissa, afastamento e cota. Qual é o nosso foco? Com três projeções. Ela fica mais precisa, a forma de localizar esse ponto no plano tridimensional, ela é com maior precisão. Então, nosso foco do exercício é trabalhar segmento de reta com três projeções, tá? Com três coordenadas. Vou falar um pouquinho de duas coordenadas? Vou, mas eu nem vou cobrar isso de vocês, tá, gente? É mais vocês entenderem que isso existe, é um pré-estudo para que a gente interprete depois as três coordenadas do segmento de reta, tá? E a verdadeira grandeza? Então, a partir de agora, os exercícios, eles podem solicitar para vocês a verdadeira grandeza na atividade. Então, esse termo ele é usado na geometria descritiva para representar a dimensão real de um ente geométrico. Nesse caso, né, distâncias, ângulos, áreas podem ter VG, ou seja, podem ter verdadeira grandeza obtido caso as entidades estejam paralelas ao plano de projeção. Então, geralmente, a verdadeira grandeza, ela se apresenta quando o elemento ele está a forma geométrica está paralela a um plano de projeção. Aí a imagem projetada nesse plano é idêntica à imagem do objeto no ambiente tridimensional. Então, daí a gente chama de verdadeira grandeza, tá? A gente vai fazer o exercício, vocês vão entender. Bom, quando a gente fala das duas projeções do segmento de reta, então a gente vai tá falando do quê? Cada extremo, então o segmento é uma parte da reta definida por dois extremos, que são pontos. Cada ponto que fica ali no início e no final do segmento de reta, ele vai ter as suas coordenadas. Então, com dupla coordenada, eu vou ter um ponto A, por exemplo. Vamos pensar num segmento de reta AB. No ponto A, eu vou ter lá afastamento e cota do ponto A, e no ponto B, afastamento e cota do ponto B. Só que não tem posicionamento na abscissa, então a gente faz uma definição por lógica matemática, então a gente vê mais ou menos qual é a distância entre o afastamento e a cota para a gente saber mais ou menos o tamanho desse segmento e desenvolve ali um desenho descritivo proporcional, usando aí a lógica matemática, tá?
Já quando a gente fala das 3 projeções do segmento, a gente está trabalhando com 3 coordenadas e aí muito mais preciso e é o que a gente vai fazer. Mas vamos lá. O segmento pode se apresentar em diferentes formas, posições em relação aos planos PV e PH, porque no caso nós estamos falando de 2 projeções. E podem aparecer paralelos, inclinados ou perpendiculares. Aí eu trouxe um exemplo para vocês compreenderem aqui. Então vamos lá, ó. Dado o segmento AB, tá vendo? Começo aqui pelo A e porque como a gente trabalha daí quando é dupla projeção, lembra que a gente trabalha na linha de terra em ordem alfabética? Então, o A tem que vir na frente do B no posicionamento aqui. Então, veja bem aqui, ó. Dado o segmento AB, onde A vai ter as coordenadas 2 e 4 e B vai ter as coordenadas 2 e 1. Veja que a diferença da distância na cota, porque o afastamento é igual para os dois. Mas na cota, que é a distância que vai seguir aqui a abertura desse segmento, eu tenho 3 centímetros de diferença. Então, é mais ou menos o que eu preciso saber para saber qual o tamanho do plano que eu desenho. Aí, o nosso plano de projeção, ele só vai ter o semiplano PVS e o semiplano PHA, né? Então, só vou ter essa parte aqui com a linha de terra, e aí a gente posiciona o afastamento 2, cota 4, acho o ponto A, acho o A1 e o A2. Afastamento 2, cota 1, acho o ponto B, achou B1 e B2. Vamos dar destaque ao segmento de outra cor, para que a gente possa interpretar ele no plano tridimensional. E aí a gente tem a projeção dele nos planos. Então, veja bem, ó, eu tenho a projeção dele aqui no PV, eu ligo, então, o A2 com o B2, e eu tenho a projeção dele aqui no PH, eu ligo o A1 e o B1. Então, eu vou ter o nosso elemento, segmento de reta, planificado nos planos aqui, né? As suas projeções aqui no plano. E aí a gente precisa interpretar a verdadeira grandeza. Lembra que o que a gente falou? Que a verdadeira grandeza nada mais é do que a representação exata do elemento. Geralmente quando ele está paralelo ao plano. Então, se eu analisar o segmento AB em relação ao plano PH, ele está paralelo? Não. Por quê? O A tem uma distância, uma altura 4 e o B tem uma altura 1. Então, eles estão em alturas diferentes. Então, isso aqui não está paralelo ao plano, certo? Agora, quando eu olho o segmento AB em relação ao plano vertical, a distância que A está do plano e a distância que B está do plano não é a mesma? A mesma distância 2? Então, nesse sentido, o segmento está paralelo ao plano. E aí, presta atenção, quando eu olho o segmento AB, o que eu percebo? Que ele é um segmento inclinado. Se cada plano desse para nós fosse um espelho, qual dos espelhos representa exatamente o perfil? O espelho do plano vertical. Quando eu olho para o plano vertical, eu consigo exatamente ver o meu segmento projetado lá exatamente na posição, na altura certa, direitinho. Então, nesse exercício, quando a gente analisa, eu vou dizer o quê? Né? Fazendo aqui a análise, que o segmento A2, B2, ele é a verdadeira grandeza do segmento AB, tá? Aqui eu fiz a representação final para vocês, então eu peguei a coordenada de A, então, afastamento positivo 2 para baixo, cota positiva 4 para cima. Dei a distância de 3 centímetros, que é a diferença, né, da distância que eu tenho entre A e B. E aí, eu coloquei aqui afastamento 2 positivo, cota 1. Fiz a ligação do meu segmento AB, A2, B2 aqui, A1, B1 aqui. Então, esse aqui é um exercício, né? É um exemplo de um exercício de segmento de reta com dupla projeção, né? E aqui, como é que eu indico a verdadeira grandeza? Ó, segmento A2, B2, que é aquele lá que a gente achou que é uma VG, é VG do segmento AB,
tá? Então, geralmente, tá? A VG, o segmento, geralmente é quando o modelo está paralelo ao plano orientado. O foco mesmo para nós é falar das 3 projeções do segmento de reta, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar os planos de projeção PV, PH e PL no primeiro diedro, que a gente já vem desenhando aí algumas aulas. Nesse processo, aqui que a gente vai relacionar o posicionamento das coordenadas dos extremos do segmento de reta, fazemos as projeções no PV e no PH. Através dessas relações proporcionais e linhas de chamada, a gente obtém as projeções no plano lateral. E aí a gente conclui a planificação das 3 projeções de um segmento de reta dado. O raciocínio é igualzinho que a gente faz para construir o ponto. A gente posiciona o ponto, acha o ponto 1, né, a projeção 1, a projeção 2 do ponto, leva essa projeção até encostar no plano lateral e acha a terceira projeção. Não foi assim? É a mesma coisa que nós vamos fazer para o segmento de reta. Então, nós vamos começar pegando o modelinho, é um exercício que a gente vai fazer, tá? Dado o segmento CD, ache as projeções nos planos do primeiro diedro em perspectiva, faça a planificação na representação final. Determine a verdadeira grandeza. Então, vamos lá. Dado o segmento CD, onde as coordenadas de C é 3 na abscissa, 1,5 no afastamento, 2,5 na cota. D, 1 na abscissa, 3,5 no afastamento, 2,5 na cota. Tendo essas informações, nós vamos começar a construir. Primeiro, o nosso diedro de projeção, que vocês já sabem construir, né? Posiciona o ângulo de 90 graus primeiro, faz o ângulo de 45 graus na abscissa. Vamos olhar lá e vamos perceber o que? Ó, na minha abscissa, o maior número que eu tenho na abscissa é 3. Então, pelo menos tem que ter uns de 4 a 5 centímetros essa diagonal. Eu também percebo que o maior número que eu vou ter, tanto no afastamento, né, e na cota é 2,5, é 3,5. Então, eu posso trabalhar aqui com o quê? Com 4, por exemplo, tá? Pode ser tudo 5. Mas eu tenho que trabalhar medidas nesse plano de perspectiva, medidas que vão caber as minhas coordenadas dadas, tá bom? Então, feito aqui o primeiro diedro, de acordo com o que vocês já aprenderam, ó, veja que no meu caderninho eu copiei lá em cima o exercício, os segmentos, para que eu possa trabalhar as coordenadas aqui. Lembrando que a gente conta o 0 agora lá no encontro dos eixos, né, para frente. Então, coordenada C, eu tenho abscissa 3, afastamento 1,5, cota 2,5. Então, eu vim aqui, ó, abscissa 3, vou marcar afastamento 1,5 e depois vou marcar a altura da cota 2,5. Então, eu obtive aqui, né, ó, afastamento 3, ponto C, hein? Afastamento 3, abscissa 3, afastamento 1,5, cota 2,5. Aí, o que eu fiz aqui? Fiz o encontro das paralelas de afastamento e cota, achei o ponto C, marquei o meu C1, marquei o meu C2. E já estou desenhando lá atrás quem? O meu ponto D. O D diz, afastamento é abscissa 1, afastamento 3,5, cota 2,5. Então, marquei aqui, né? E agora eu vou fazer a ligação do tracejado, né? Da linha imaginária para eu achar meu ponto D. Achei meu ponto D, marquei D1, marquei o D2. E já achei meu segmento de reta, como é que ele se comporta aqui no plano de projeção em perspectiva. Agora, a gente vai precisar usar as relações da distância de afastamento de C, cota de C, para que a gente ache lá a posição 3 do C para trazer para cá. A mesma coisa vamos fazer com D. D1 e D2, vamos achar o D3 e vamos trazer a projeção para o ponto D, tá? Também a gente já pode fazer o quê? Fazer o ligamento aqui, né? Da projeção do segmento. Então, unindo C1 com D1, eu vou ter a projeção do segmento no PH. Unindo C2 com D2, eu vou ter a projeção do segmento no PV. Então,
concluímos primeiro esse raciocínio, né? Trabalhando aí a representação das projeções desse segmento que já foi encontrado. E agora o próximo passo, vamos achar a projeção no plano lateral. Então, vamos fazer exatamente o que a gente já sabe. Ó, vou pegar a distância do afastamento do C, essa distância aqui de C, vou marcar lá no eixo encostado no plano lateral e vou levar essa projeção até encostar no plano lateral. Então, C1 eu estou levando até encostar no plano lateral. Vou pegar a altura de C2, 2,5. Vou marcar lá no eixo do plano lateral. Vou levar a projeção C2 até encostar no eixo do plano lateral. E agora eu vou unir o afastamento do ponto, né, C1, com a cota C2. Vou unir eles lá no plano lateral e vou achar a minha projeção 3, o C3. E vou trazer essa projeção até o encontro do meu ponto C. Então, eu vou ter esse resultado das 3 projeções do ponto C. C1 no PH, C2 no PV e C3 no PL. Beleza. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio com o ponto D. Então, nós vamos levar a distância do afastamento de D, que é o meu D1, eu levo até o plano lateral. A altura da cota de D2 é a mesma de C2, então já está traçado, eu levo lá. Eu só vou prolongar, vou pegar a altura da cota com a distância do afastamento de D, né? Então, D1 com D2, vou achar o posicionamento do meu D3 e vou trazer a projeção de D3 até o ponto D e vou unir o segmento de reta, os dois extremos, C3 e D3. Vou fazer a união. Então, o resultado final que nós temos do segmento de reta CD é essa tripla projeção aqui. Aqui, por causa da luz da fotografia, ficou mais acinzentado, mas vocês conseguem perceber que na construção do exercício eu usei uma leveza no traçado, destaquei o segmento e depois eu destaco as projeções do segmento de reta, tá bom? Agora nós vamos fazer o quê? A representação final. Na representação final, eu não preciso ficar olhando aqui na perspectiva. Eu posso usar quem? Eu vou usar as coordenadas do ponto para fazer a representação final. Então, a gente desenha aqui o eixo da linha de terra, desenhamos no ponto médio o eixo YZ coincidentes, marcamos aqui a nossa regrinha, né, do que é para cima da linha de terra e o que é para baixo. Então, cota positiva, afastamento negativo, para cima. Cota negativa, afastamento positivo, para baixo. E agora a gente pega as coordenadas. Então, vamos lá. Ponto C, abscissa 3, 1,5 no afastamento, 2,5 na cota. Então, eu conto aqui 1, 2, 3, abscissa 3, afastamento positivo 1,5 para baixo, cota positiva 2,5 para cima. Achei meu C1, achei meu C2. Ponto D, 1, afastamento positivo 3,5 para baixo, cota positiva 2,5 para cima. Achei meu D1, achei meu D2. Já vou achar os meus segmentos aqui desses dois planos. E agora, eu vou achar o C3. Como é que eu faço o C3 mesmo? Eu não levo a distância do meu afastamento, eu arrasto essa distância até encontrar no eixo, no plano. A mesma coisa com o C2, eu levo até encontrar no plano e depois eu prolongo para o quê? Para que eu ache a união de C1 com C2. Então, essa distância aqui, que é de 1,5, eu vou marcar aqui, vou fazer, né, esse trajeto imaginário. Então, eu tenho aqui o meu C1, que unido com o meu C2, eu vou achar quem lá? O meu C3. O mesmo raciocínio com o ponto D. Levo paralelo à linha de terra. Levo até encostar no eixo D1, faço esse trajeto imaginário
D2 até encontrar no eixo e vou até encontrar com o D2. D2 e D1, achei o meu D3. Liguei o segmento. Essa aqui, então, é a representação final do segmento de reta. E aí, o que é que o exercício pede? O exercício pede: faça a representação do segmento em perspectiva, no plano de perspectiva. Faça a representação final e indique a verdadeira grandeza. Agora eu vou colocar aqui. Nesse exercício, quem que é verdadeira grandeza quando eu olho aqui no plano de projeção em perspectiva? Lembra que eu falei? Imagina que esse segmento de reta, ele está posicionado de frente para 3 espelhos. Ele está fixo aqui de frente para 3 espelhos. Quais dos espelhos representa a imagem do segmento com maior propriedade? E aí, geralmente, o que eu falei para vocês? Geralmente é a imagem que está paralela ao elemento. Então, veja bem, a gente tem aqui um segmento de reta que tem uma inclinação. Olhando os planos de projeção, ele está inclinado em relação a 2 planos, mas a outra está paralelo. Então, e quando eu olho a representação no plano horizontal, ele não representa exatamente a distância da diagonal correta, o perfil do meu segmento de reta? Então, nesse exercício, a VG, né? Quem que é VG do segmento CD? É o segmento C1D1. Então, C1D1 é VG do segmento de reta CD. Então, esse é uma prática do exercício para que a gente possa começar a identificar as formas geométricas. Aqui, na verdade, a gente está representando a projeção do segmento, né, de uma forma mais encurtada, sem expressar as referentes, a referência que exatamente esse elemento tem quando eu olho na projeção no plano horizontal. Então, cada projeção tem a sua particularidade e uma sempre nos mostra o maior detalhe daquele elemento, tá bom? Então, esse é o exercício para vocês treinarem segmento de reta e vai cair esse exercício na prova, né? Vão cair questões de construção de segmentos de reta. Então, o que é importante? Fazer esse exercício de acordo com o passo a passo e a explicação, para que vocês consigam, então, fazer o exercício que vai cair lá no exercício de prova para vocês, tá bom? Agora eu vou explicar um pouquinho. Então, a gente finaliza ali a parte de segmento de reta e verdadeira grandeza. Qualquer dúvida, vocês podem começar a me comunicar lá no grupo, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação desse primeiro bimestre. Então, vocês precisam entender que o nosso semestre é dividido em 2 bimestres. Então, a gente tem uma avaliação que vai começar a fazer uma avaliação parcial agora, tá? Em abril, e depois, finalzinho de maio, início de junho, a gente tem mais uma avaliação que aí fecha aí a nota do semestre. Então, a pontuação para esse bimestre, a gente vai ter 1.000 pontos em atividades que eu passei para vocês, que já foram os 2 exercícios que vocês entregaram, 1.000 pontos da prova, e tem os pontos transversais, que vocês conseguem acumular ponto para a disciplina, não só para a minha, como para todas, que é o desafio nota máxima e os estudos dirigidos. E também as atividades do AVA ajudam vocês a pontuar nas disciplinas, cada uma na sua, tá bom? A nossa prova oficial, então, ela oficialmente vai estar marcada para a semana que vem, tá? Dia 6 de abril. E vocês têm até 8 horas da noite para me enviar por e-mail a prova, tá bom? Vocês vão ter, então, a partir de hoje, até a próxima terça-feira, às 8 horas, para fazer essa prova, tá bom? Aqui, pessoal, para vocês saberem quanto vai valer cada exercício, então, o exercício de fixação lá da primeira aula, que era sobre geometria analítica, vai valer 300 pontos. Exercício do segmento de reta. Ai, não é segmento de reta, é o... Desculpa, olha eu com a cabeça na aula, acabei escrevendo errado. Alfabeto dos pontos, que vocês entregaram, vai valer 700 pontos e avaliação 1.000,
tá bom? Aqui, gente, um pouquinho da prova. Essa prova eu postei para vocês lá no portal e agora eu vou abrir a prova para eu explicar como é que vai funcionar a prova, tá bom? Essa prova tá postada lá no nosso AVA. Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Pessoal, passar o conteúdo da aula hoje no caderno, fazer o exercício com capricho. E aí, uma frase que eu vou carregar com a gente esse semestre inteiro, que vai ser essa visão e essa pequena frase que é: cada um terá a vista da montanha que subir. Então, vamos junto, vamos continuar, vamos ter força, que nós vamos passar por tudo isso. E vocês, com toda a coragem que vocês estão tendo de estudar, iniciar aí o curso, né, no meio de uma pandemia. E a gente está junto e vamos ajudar vocês a passar por isso. Quando tudo isso passar, vocês já vão estar aí meio caminho andado na profissão, tá bom? Pessoal, obrigado então pela aula de hoje, mas fiquem aí mais um pouquinho porque eu quero